Sintam-se saudade. Jovens é meu nome. Hoje trago-lhe um tema: princípio de funcionamento de máquinas CC. Depois de abordarmos aspectos construtivos de uma máquina CC, precisamos saber como é que essa máquina CC funciona. Como é que essa máquina CC ela chega a produzir a força eletromecânica, chega a produzir a energia elétrica. Mas, como qualquer tipo de máquina elétrica, para nós percebermos e entendermos como é que funciona o seu princípio de funcionamento, seja uma máquina de indução, uma máquina elétrica de indução, uma máquina elétrica síncrona, uma máquina elétrica de corrente contínua, nós devemos recorrer ao processo de conversão eletromecânica de energia. Este processo de conversão eletromecânica de energia, ela percorre por dois fenômenos, ou por dois efeitos. Primeiro efeito, tensão de velocidade. O que diz esse primeiro efeito? No processo de conversão eletromecânica de energia, ele diz o seguinte: quando um condutor imerso em um campo magnético é colocado em movimento, surge uma tensão induzida em seus terminais. Nós sabemos muito bem, uma máquina elétrica é composta por parte estática e parte móvel. Parte estática é o estátor, parte móvel é o rótor. E por sua vez, assim como parte estática, assim como parte móvel, dependendo do tipo de construção, nós temos lá a bobina, por exemplo, vamos dar um exemplo de um rotor bobinado. Vamos ter lá bobinas que vão ser alojadas dentro de um núcleo ferromagnético. Então, se nós levarmos aquele rotor e irmos colocar num espaço onde há campo magnético e girarmos aquele rotor pelo fenômeno, pelo efeito de tensão de velocidade do fenômeno eletromagnético, naquelas bobinas do rotor, lá surgirá uma corrente e nos seus terminais nós podemos extrair uma tensão. É este nome. Vamos lá ver a imagem a seguir como que ilustra. Esta é a imagem. Vamos lá tentar perceber esta imagem. Primeiro, nós temos dois ímãs permanentes, norte e sul. Poderá ser um eletroímã. Em que a linha do campo magnético sai do norte para o sul. A linha do campo magnético sai do norte para o sul. Então, primeiro, já criamos o campo magnético. Se nós pegarmos um condutor, mergulharmos nesse campo magnético e, por sua vez, girarmos esse condutor, cortar essa linha de campo magnético, neste condutor irá circular uma corrente e nos seus terminais nós podemos extrair uma tensão. Este é o primeiro fenômeno que acontece. E este todo o processo é determinada. Então, essa tensão que vamos extrair nesses terminais é dada pelo campo magnético vezes o comprimento deste condutor vezes a velocidade. E também pode ser dado de uma outra forma, que é a força eletromotriz vai ser igual ao campo magnético vezes a velocidade que vai ser criado por esse movimento vezes o comprimento deste condutor. E é representado aqui por um sistema cartesiano, e também aqui é a mesma imagem que está aqui numa outra forma,
e também podemos fazer uma dedução da mesma forma em relação ao fluxo que vai ser criado, ao fluxo do campo magnético que vai ser criado e também essa energia, essa tensão que vai surgir nesses seus terminais pode ser determinada por variação do fluxo no decorrer do tempo. Segundo o segundo fenômeno. O que diz o segundo fenômeno? Diz assim: força eletromagnética. Quando um condutor atravessado por corrente elétrica. Vamos parar aí primeiro. Primeiro, o condutor deve ser atravessado por uma corrente elétrica. Se este condutor estiver imerso num campo magnético, surgirá sobre este condutor uma força mecânica. Talvez pode estar um pouco confuso. É assim. Primeiro, vamos lá dar uma máquina CC. Para tentarmos satisfazer este efeito, o segundo efeito. Tem uma máquina CC, alimentamos nos seus terminais, nas suas escovas, uma corrente CC que vai percorrer naquelas suas bobinas. E vamos levar, da forma que já alimentamos tudo, e vamos colocar num campo magnético. Sobre esse rótor irá surgir uma força mecânica. Vamos lá ver como a imagem será. É dessa forma. Como é que nós vamos lá ver aqui? É a mesma imagem, temos dois ímãs aqui. Lá temos dois polos, polo norte e sul. Já criamos o campo magnético. Colocamos o condutor neste campo magnético, em que alimentamos com uma corrente externa, com uma corrente, que essa corrente, se for uma máquina síncrona, vai ser induzida, mas se for uma máquina CC, vamos ter que alimentar este rótor, para percorrer lá uma corrente, e este nosso condutor já está a circular uma corrente lá, e está submerso num campo magnético. Pelo segundo efeito do fenômeno eletromagnético irá surgir lá uma força sobre ela, uma força mecânica. E esta força mecânica é determinada pela corrente que vai circular neste condutor, pelo comprimento e pelo campo magnético criado neste espaço. E todo o processo, esta força é chamada lei de Lorentz, ou força de Lorentz. Mas nós sabemos muito bem, uma máquina elétrica pode funcionar como motor, como funcionar como gerador. Quais dos fenômenos pode acontecer um desses? Na verdade, os dois processos vão decorrer independentemente se a máquina estiver a funcionar como motor ou estiver a funcionar como um gerador. Mas como? Vamos lá ver como é que isso funciona. Temos aqui duas situações. Do lado esquerdo, temos o gerador. Aqui houve uma falha aqui. Escrevi gerafor, mas deve ser gerador. No lado direito temos o motor. Como é que os dois efeitos vão
vão refletir nessas duas máquinas. Um que está a funcionar como motor, outro está a funcionar como gerador. De referir que, se esta máquina estiver a funcionar como gerador, o primeiro efeito é que vai fazer sentir como um efeito principal, mas o segundo também não deixa de fazer sentir. Mas se essa máquina estiver a funcionar como motor, o segundo efeito é que fará sentir como efeito principal, mas também o primeiro efeito fará também sentir. Mas como assim, Juvencio? Como? Então, vamos analisar se essa máquina estiver a funcionar como gerador do lado esquerdo. Primeiro, imagine que este pedaço aqui é um rótor que está submerso nesse campo magnético. E este rótor vai ser girado por uma máquina primária, em que nesse rótor já agregamos os condutores. E vamos girar. E sabendo que esse todo movimento, esse todo rótor está submerso num campo magnético. Consequentemente, pelo primeiro efeito aqui, quando o condutor imerso, nesse caso é o nosso rótor, que já temos lá todos os condutores alojados que vão construir as suas bobinas, e esse rótor está submerso num campo magnético e é colocado em movimento por uma máquina primária, irá surgir uma tensão induzida extremamente. Aí estamos tudo bem. Está funcionando como um gerador. A pergunta que talvez pudesse surgir, como então essa força vai surgir aqui? Vamos lá. Vamos lá associar assim. Quando o condutor é atravessado por corrente elétrica, nós já estamos a girar, já induzimos uma corrente neste nosso rótor. Se já induzimos uma corrente, já está a procurar uma corrente. Pelo segundo efeito, diz que se isso acontecer, se esse processo estiver num campo magnético, irá surgir uma força sobre este rótor. Mas ok, e como é que então esta máquina vai funcionar? Lembre-se quando eu disse, se essa máquina estiver a funcionar como um gerador, o efeito que vai surgir como um efeito principal é o primeiro efeito. Acho que estou a deixar mais praiado. É o seguinte, os condutores, os condutores, os condutores trans, transportado, transportando corrente e imerso em um campo magnético, estarão sujeitos a uma força eletromecânica que eu acabei de explicar, resultando em um torque eletromecânico de reação, ou torque resistente ao torque fornecido pela máquina primária, afetando também a tensão de corrente de equilíbrio. Ou seja, esta força que vai surgir aqui será vencida por máquina primária. Em vez de fazer girar o rótor, a máquina primária terá uma força suficiente de vencer a força eletromecânica que irá surgir sobre ela, já que já temos a corrente que vai circular nas espiras dessas bobinas. Logo, o efeito que irá, o fenômeno que terá mais efeito é o primeiro fenômeno, ou efeito 1. Já está. Mas quando essa máquina estiver a funcionar como um motor,
quando estiver a funcionar como um motor, o efeito principal é força força eletromagnética. Por exemplo, primeiro já alimentamos o nosso rotor com uma corrente, seja ela contínua, e vamos levar esse nosso rotor, vamos colocar num campo magnético que já está criado aqui por imã permanente. Só naturalmente já criamos uma força sobre este nosso rotor. E ele estará a girar. Só de fato de girar, estaremos perante ao efeito 1. Já está a girar, o campo magnético ainda está lá, logo estaremos a induzir lá uma corrente. Mas, já que já está a girar, independente de já teremos lá a corrente lá nos seus nas espiras, a força que foi criada é que fará mais efeito. Primeiro não teremos como extrair essa corrente que foi induzida, mas apenas nós teremos lá o processo de força eletromecânica. Ou seja, se os condutores que giram estão imersos em campo magnético, surgirá uma tensão induzida em seus terminais. Efeito 1. Denominada força contra-eletromotriz, e que terá um impacto no torque e a velocidade final do equilíbrio. Mas o efeito principal ainda será eletromecânico. Em resumo, a força que vai surgir aqui quando o gerador estiver a funcionar, se a máquina estiver a funcionar como um gerador, será vencida pelo movimento do rotor que é impulsionado por máquina primária. Ainda vamos extrair a nossa atenção. E aqui também vice-versa. É assim como funciona a nossa máquina de corrente contínua. Se gostou do vídeo, deixa o teu like e comenta aí. Proponha alguns vídeos, qualquer tipo de tema, mas tem a ver com a eletricidade. Eu farei com todo prazer. Fique bem, até logo.